Vamos resolver na equação 3 menos x vezes 4 menos 2x vezes menos x ao quadrado mais 4x menos 4 é menor ou igual a zero. Então, nós vamos usar o método do quadro de sinais, que é quando nós consideramos cada um dos termos como sendo uma função separada. Daí, nós fazemos o estudo do sinal de cada uma dessas funções e, usando as informações sobre os sinais, a gente determina, então, quando esse produto é menor ou igual a zero. Vou considerar o primeiro termo como sendo a função f de x, o segundo termo como sendo a função g de x e o terceiro termo como sendo a função h de x. Então, vou fazer aqui o meu quadro de sinais. A primeira linha é a função f, a segunda linha é a função g, a terceira linha é a função h e a quarta linha é o produto entre as três funções. Vamos começar estudando a função f. A raiz da função f é o mais 3, né? O mais 3 eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Bolinha fechada no 3, porque eu quero saber quando a multiplicação é menor ou igual a zero. Se eu colocar o 3 no lugar do x, eu fico com 3 menos 3, que dá zero, e, portanto, toda a multiplicação vai ser igual a zero. Então, o 3 faz parte da resposta, por isso, bolinha fechada. A raiz da função g é mais 2. O mais 2 está mais ou menos aqui. Também bolinha fechada nele, porque eu quero saber quando é menor ou igual a zero. Agora, a raiz ou as raízes da função h eu vou determinar com mais detalhes, porque é uma função do segundo grau. Então, eu quero saber quando a função h é igual a zero. Vou resolver essa equação aqui com a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de 16 menos... Aliás, não sei se é menos ainda. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4, vezes menos 4 fica menos 16, tudo sobre menos 2. Então, x é igual a menos 4. Eu já sei que o meu delta vai ser igual a zero, né? O termo que está dentro da raiz quadrada vai ser igual a zero. Então, a função vai ter duas raízes reais iguais. Então, né, de fato, mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre menos 2. Raiz quadrada de zero é zero, e mais ou menos zero não vai mudar nada na minha conta. Então, menos 4 sobre menos 2 é mais 2. A função ela tem duas raízes reais iguais, ou posso dizer também que ela tem uma raiz. Então, a raiz da função h também é aqui no mais 2. E como o delta é igual a zero, o termo que está dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara é igual a zero, o delta é igual a zero, nós sabemos que a função h ela vai apenas tangenciar o eixo x. Nós vimos isso lá no estudo do sinal das funções do segundo grau. Ela vai apenas encostar o eixo x em um ponto. Agora, eu vou fazer aqui as linhas para formar o quadro de sinais. Aqui está o 2. Aqui está o 3. Começando pela função f. A função f é uma função do primeiro grau e o termo que acompanha o x é negativo. Portanto, para a direita da raiz o sinal é menos e para a esquerda da raiz o sinal é mais. A função g também é uma função do segundo grau, aliás, do primeiro grau, e o termo que acompanha o x também é negativo. Portanto, para a direita da raiz é menos e para a esquerda da raiz é mais. A função h é uma função do segundo grau que apenas tangencia o eixo x e ela é côncava para baixo, porque o sinal que acompanha o x ao quadrado é negativo. Então, o sinal vai ser sempre menos, com exceção, claro, do 2, onde a função é igual a zero, porque o 2 é uma raiz. Talvez eu tenha confundido você agora com a função h, mas não é muito difícil de entender isso. Né? A função h ela é uma função que apenas tangencia o eixo x, porque o delta é igual a zero, e ela tangencia o eixo x aqui no 2. E como ela é côncava para baixo, né, o termo que acompanha o x ao quadrado é negativo, ela vai fazer mais ou menos isso aqui. Ela é uma parábola côncava para baixo. Então, ela vai ser sempre negativa, ela vai estar sempre abaixo do eixo x. Aqui está o eixo x, ela vai estar sempre abaixo, vai ser sempre negativa, com exceção aqui do 2, onde a função é igual a zero.
né? Então, por isso que os sinais são sempre negativos. E você pode usar o que nós sabemos sobre funções do segundo grau e fazer o esboço dessa função h. Você vai ver isso claramente, que ela é sempre negativa, com exceção aqui do 2, onde ela é igual a zero. Agora é só multiplicar, né? Aqui, para a esquerda do 2, eu tenho mais vezes mais, que é mais, vezes menos, fica menos. Entre o 2 e o 3, eu tenho mais vezes menos, que é menos, vezes menos, fica mais. E para a direita do 3, eu tenho menos vezes menos, que fica mais, vezes menos, fica menos. Então, como eu quero saber quando a multiplicação é menor ou igual a zero, então é só marcar aqui, né? Ela é menor ou igual a zero do 2 para a esquerda e do 3 para a direita, né? Menor ou igual a zero significa negativo ou igual a zero. Então, a minha solução é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2 ou x é maior ou igual a 3. Também posso escrever na forma de intervalos, né? Então, seria do menos infinito até o 2 fechado, unido com o intervalo do 3 fechado até o mais infinito. E teste aí alguns valores e você vai ver que vai dar certo, né? De fato, vai ser menor ou igual a zero.